Apocalipse capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Que diz assim, meus irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Glória a Jesus. Aleluia. Fica melhor. Porque fica descendo. Porque fica descendo aí. Começar a pregar ele depois. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. O livro de Apocalipse, a gente sabe que é um livro escatológico, que fala sobre coisas que acontecem e que irão acontecer. A gente sabe que é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos e apóstolos de Jesus. E quando ele escreveu esta carta para a igreja em Éfeso, especificamente, quero pregar hoje sobre a carta à igreja em Éfeso. A gente sabe que João ele estava preso, exilado, cativo, em uma ilha chamada Patmos. Uma ilha que ela não era para qualquer prisioneiro, mas ela era para os piores prisioneiros, para políticos, governadores, para católicos, que os governantes, os reis, os imperadores romanos colocavam lá, para que eles pagassem por algo que eles tinham feito de errado contra as suas crenças, contra as suas leis, contra as suas autoridades. E nós sabemos que o fato do apóstolo João estar naquela ilha não era porque ele estava fazendo alguma coisa ruim para as pessoas, mas era porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Então, aqui nós começamos a entender que por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sempre iremos passar por esses tipos de prisões, de apontamentos, de pedrejamentos, de pessoas que querem parar o ministério que Deus tem em sua vida. Porque pregar o Evangelho de Jesus nunca foi fácil, e hoje também não é fácil. O imperador Valério já tinha jogado João em um caldeirão com óleo fervendo, para que destruísse a sua vida e que ele parasse de pregar sobre Jesus. E
sabemos que Deus não permitiu que ele morresse, mas ele ainda sobreviveu. E não só satisfeito, mais na frente, o imperador Domiciano, considerado como o segundo Nero por conta da sua crueldade na forma que perseguia a igreja de Jesus Cristo, ele jogou João naquela ilha para que isolasse o evangelho, para que João parasse o seu ministério. Mas a gente vê que no capítulo 1 de Apocalipse, João diz que ele estava na ilha de Patmos, mas ele, em espírito, começou a receber uma revelação. E a revelação de Jesus era para a sua igreja, era para coisas que a sua igreja precisava ouvir. Porque o livro de Apocalipse, ele não é um livro que temos que ter medo de ler ou de pregar, pois ele é um livro da igreja de Jesus. Ele é um livro que foi escrito para nós, para que a gente tenha uma consciência de como devemos se comportar na presença de Deus, até que Ele venha, ou até que a gente vá para Ele. Então, no capítulo 2, João começa a falar sobre a carta à igreja em Éfeso. E começa dizendo o anjo da igreja em Éfeso: escreve estas coisas. Nós temos que entender que quando se pronuncia o nome anjo, ele pode ter dois aspectos, biblicamente falando. Em latim, um ser celestial, mas no grego, um mensageiro. E nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, no seu original. Então, quando ele estava falando ao anjo da igreja em Éfeso, ele estava falando ao mensageiro da igreja, que fosse trazer a palavra, aquela mensagem para a igreja. Escreve. Glória a Deus. Aleluia. Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Deus aqui estava revelando para João como ele conhecia os membros daquela igreja intimamente. Que uma coisa é nós conhecermos alguém por fora, mas outra coisa é a gente conhecer alguém no íntimo, por dentro. E Deus, ele conhece a sua igreja por fora, mas ele conhece principalmente por dentro. Glória a Jesus. Glória a Jesus por isso. Então ele começa a dizer que, diz aquela igreja: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu suporta os maus. Ou seja, a obra que nós fazemos é conhecida por Deus. As tribulações que a gente enfrenta e não desiste, ela é conhecida por Deus. As batalhas que a gente enfrenta e não desiste de Cristo, ela é conhecida por Deus. Glória a Deus. Mas a forma que a gente se apresenta para Ele, ela é intimamente revelada para Ele. Então, a igreja, ela tinha vários aspectos de que quem olhasse para ela pensaria: os membros dessa igreja, eles serão salvos, porque eles trabalham na obra, eles têm paciência nas tribulações, eles não suportam os maus, eles ainda odeiam as obras dos nicolaítas. Glória! Glória a Deus! Só que Deus sabia que eles faziam todas essas coisas, mas não estava no primeiro amor. Isso é muito importante, porque quando eu estava lendo esse capítulo, ele foi mexendo comigo. Porque
basta apenas nós fazermos a obra de Deus. Não basta apenas a gente ficar toda vez provando quem é de Deus e quem não é, quem é apóstolo e quem não é. Porque a Bíblia diz que eles provavam quem diziam que eram apóstolos, mas não eram mentirosos. Ou seja, para eles isso estava suficiente, mas para Deus o primeiro amor era mais importante. Glória a Deus. Eu estava lembrando de uma época quando eu estava totalmente no primeiro amor. Eu ficava no conjunto da mocidade orando, só que a forma que eu orava era louvando a Deus. E eu escutei alguém dizendo: oxe, ele está orando ou ele está cantando? Só que aquilo era a forma que eu orava para Deus, no primeiro amor. Então, a forma que nós oramos, adoramos, buscamos e congregamos em Deus, no primeiro amor, ela é diferente ao ponto das pessoas perceber algo de diferente em você. É verdade. Então, quando esse primeiro amor, ele vai se afastando, você cultua, mas não cultua da forma que você cultuava no início. Você busca a Deus, mas não busca da forma que você buscava no início. Então essa palavra, ela me confrontou, porque ela realmente demonstrou que eu tenho que lembrar que não basta apenas cultuar a Deus, mas eu tenho que ter aquela devoção verdadeira. Que você possa ter aquela devoção verdadeira de quando você se entregava de verdade em um culto para Deus. Glória a Deus. Quando você se entregava no seu quarto para Deus. De quando você se entregava para Deus caminhando na rua. Glória a Deus. Quem se lembra que muitos crentes, quando saem para o seu trabalho no primeiro amor, saem louvando a Deus? Quem se lembra que muitos crentes no primeiro amor louva a Deus no seu trabalho? Verdade, Jesus. Louva a Deus no seu passeio? Busca mais a presença de Deus em sua casa, quando ninguém está vendo, mas quando a presença de Deus é revelada para ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus estava dizendo: tu tens um favor por mim, que é que odeia os nicolaítas. Nicolaítas, para quem não sabe, vem de Nicolau. Nicolau foi um dos 7 diáconos escolhido para servir os mais necessitados. Glória a Jesus. Junto com Estevão, com Filipe. Mas que ele, depois de um tempo, se afastou do Evangelho de Jesus Cristo e se tornou líder de uma heresia, líder de uma seita que ia com tudo com o contrário do Evangelho de Jesus Cristo, pregava e ensinava tudo ao contrário do que os discípulos e apóstolos pregavam. Ou seja, ele tinha se afastado do primeiro amor. Então, o primeiro aspecto, quando se afastamos do primeiro amor, é que cultuar a Deus se torna ser apenas rotina e não uma entrega em espírito e em verdade. Eita glória! O segundo aspecto é quando nós paramos de olhar para os nossos erros, para a nossa vida com Deus, e olhamos apenas para os erros dos outros, apenas para a vida dos outros. Porque eu me lembro disso aqui claramente agora. Quando eu me converti a Deus, eu estava tão preocupado naquele primeiro amor de olhar os meus erros e dizer: isso aqui está errado, eu não posso ser assim. Isso aqui está errado, eu não posso fazer isso. Ou seja, o primeiro amor foi se afastando e eu fui percebendo que aquele olhar para mim que eu tinha de melhorar para Deus estava indo embora. E eu estava mais preocupado com a vida do meu próximo do que com a minha. Então isso é o segundo aspecto quando estamos fora do primeiro amor. Porque quem aqui se lembra quando se converteu a Deus? Ele falava palavrão, ele bebia, ele fofocava muito,
ele mentia muito, ele roubava, ele fazia tudo que não presta. Mas o amor de Deus foi ingerido nele e ele foi se libertando disso. Ele foi parando de mentir, ele foi parando de roubar, ele foi parando de falar mal do seu irmão, ele foi parando de fazer aquelas coisas que não agradavam a Deus e se tornando santo. Glória a Deus. Se tornando mais próximo de Deus. E essa carta é especificamente para nós que estamos em uma igreja, mas que às vezes precisamos voltar ao primeiro amor, porque somos falhos. Isso aqui é tanto para mim como para você. Então Deus fala na carta: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Isso aqui, quando eu li, eu senti um impacto, porque lembrar de onde a gente caiu não é fácil. Quando lembramos de onde caímos, a gente chora. Quando a gente lembra de onde a gente errou, a gente chora. Mas esse choro, ele pode vir com dois aspectos. O primeiro pode ser de remorso. O segundo pode ser de arrependimento. O primeiro não te faz mudar as suas práticas. O segundo faz de você lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, quando lembramos de onde caímos e se arrependermos, quando se arrependemos, voltamos ao primeiro amor. E aquela presença que a gente sentia volta novamente. Porque o significado aqui da palavra candelabros, quando Deus diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, ou então eu virei rapidamente e tirarei o candelabro de vocês, simboliza a igreja. E a igreja simboliza a presença de Deus. Então Deus estava dizendo: se vocês não lembrar de onde caiu, se vocês não se arrependerem, eu virei e retirarei a minha presença. Mas se vocês se lembrar de onde caiu e se arrepender, o versículo 7 vai dizer o que a gente vai receber. Glória a Jesus. O versículo 7 diz que aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, quando ele diz ao que vencer, a gente já sabe que vai ter pessoas que não irá conseguir vencer, mas que vai perder. E não vai comer, se alimentar dessa árvore da vida. Então, a presença de Deus, ela é tão importante em nossa vida, que ela não traz só o primeiro amor para dentro de nós, mas ela faz com que a gente receba uma promessa de Deus nesse capítulo, nesses versículos, que é comer da árvore da vida. Glória a Deus. Não é para qualquer pessoa, não é tão fácil, mas é para quem fica cheio da presença de Deus. É para quem não desiste de adorar a Deus quando tudo está mal. É para quem não consegue se calar diante da dificuldade, mas continua proclamando, afirmando que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus, ele é o Alfa, que ele é o Ômega e que em breve ele voltará. Glória a Deus. Não podemos parar de pregar sobre isso, porque o maior anseio de uma alma é ser salva, e o maior alvo da fé é a salvação da alma, está escrito. Glória a Deus. O alvo da sua fé, ela tem que ser a salvação da sua alma.
Então, a salvação da alma é tão importante que Estevão estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho. Mas ele não estava preocupado com a dor daquelas pedradas, mas com as almas daqueles que lhe apedrejavam. Então isso é tão importante, meus irmãos. Aleluia. Que quando ele estava sendo apedrejado, ele estava pedindo a Deus misericórdia pelas almas dos que estavam lhe apedrejando. Eita glória! Será que nós conseguimos fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Será que a nossa alma ela está tão cheia de Deus ao ponto de a gente se entregar totalmente a Ele? Não só em um culto, não só em 2 horas, mas em 24 horas. Glória a Jesus! Olha aí! Glória a Deus! Aleluia! Então, essa promessa, ela é maior do que qualquer coisa em nossa vida. Comer da árvore da vida. Essa é a primeira promessa para uma igreja que não perde o seu primeiro amor. Glória a Deus! E eu creio que essa igreja, ela não perdeu o seu primeiro amor, mas ela está fervorosa na adoração. Ela está fervorosa na devoção. Aleluia! Glória a Deus! E isso era o aspecto da igreja em Éfeso. Qual era o aspecto da igreja em Éfeso? Elas eram reconhecidas pela adoração fervorosa que elas faziam a Deus. Será que você está sendo reconhecido pela forma que você adora o seu Deus? Será que nós estamos sendo reconhecidos pela forma que nós adoramos o nosso Deus? Glória a Deus! Davi, quando ele pecou com Betseba, ele poderia pedir perdão a Deus em várias coisas. Mas a gente vê no Salmo 51, versículo 11, que a única preocupação dele não era porque ele pecou, mas era porque ele tinha perdido a presença de Deus. Ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha pecado, mas o que ele estava preocupado era com a presença de Deus em sua vida. Queria fazer a diferença, queria lhe dar uma salvação, queria lhe colocar no seu trono novamente. Não sei de onde você saiu, não sei de onde o pecado te tirou, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a presença dele quer te trazer de volta. A presença dele quer te levantar novamente. Glória a Jesus! Porque o que seria de nós sem a presença de Deus? Então, o primeiro amor, ele além de ter o aspecto de fazer a gente não desistir, de fazer a adoração fervorosamente, ele tem um aspecto de conduzir-nos pelo caminho certo. Porque quem está apaixonado e sente um amor, ele não erra a sua direção. É verdade, Ele não erra o seu alvo, porque as distrações querem tirar do foco, mas o amor quer lhe conduzir até o alvo, que é Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus!